Olá, eu sou a Sara Dias e você está no Reverso UFES. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre o Marco Temporal, projeto de lei que propõe revisões profundas a respeito da demarcação de terras reservadas aos povos originários. Para isso, trouxemos Paulo Tupiniquim, coordenador-geral da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME. Paulo, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E, para começar, eu queria que você explicasse um pouco a respeito do envolvimento das lideranças indígenas em relação ao marco temporal. Então, um pouquinho de como foi os posicionamentos adotados e as estratégias políticas usadas para defender esses posicionamentos. Obrigado, Sara. Nós nos articulamos de diversas formas, né? Primeiro, contra a tese do marco temporal, que se transformou depois em um projeto de lei, que foi o que foi votado agora no Senado, o PL 2903. E nós usamos as estratégias de fazer mobilizações a nível nacional, levando lideranças indígenas de toda a região do Brasil para Brasília, para nós marcarmos, né, mostrar para o Supremo, mostrar para os deputados que nós estávamos ali e que estávamos contra. E isso foi ainda quando estava no Supremo, né, que tem uma diferença da tese do marco temporal, que tramitou dentro do Supremo, e o PL 490, que foi votado no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e o PL 2903, que foi votado no Senado, né. O Supremo ele traz uma tese de repercussão geral de uma ação que o Estado de Santa Catarina entrou contra os povos indígenas da terra indígena lá no Xoclém, né, lá de Santa Catarina, e que, se fosse aprovada essa tese no Supremo, ela seria aplicada em todas as demarcações de terras indígenas, né? O Congresso Nacional, ele já articulado para poder vetar as demarcações, barrar as demarcações, porque é do interesse dele, criar então o PL 490, que passou, que foi aprovado também na Câmara dos Deputados, né? No meio disso tudo, nós fizemos as mobilizações, entramos com ação no próprio Supremo, com pedido, né, para poder derrubar o PL, fizemos as mobilizações regionais e fizemos também as articulações dentro do próprio Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com aqueles deputados e senadores que são simpatizantes da causa indígena, da questão indígena, para que esse projeto ele não passasse, né? Mas, infelizmente, ele passou, né? Semana passada foi aprovado, semana passada foi aprovado lá no Senado, né? E, enfim, e agora a gente vê o resultado e continuar atento, né, a toda essa situação que vai causar aí nas demarcações dos territórios indígenas. E, em vista disso, o marco temporal ele sofreu amplos vetos presidenciais, né? O que significa que agora ele retorna ao Congresso para uma nova análise. Contudo, a Frente Parlamentar Agropecuária já declarou em nota que é contra essa decisão e que pretende se mobilizar para tentar derrubar esses vetos. Como que as lideranças recebem esse posicionamento? Primeiro, nós queríamos, era o nosso desejo, até porque nós temos um governo hoje que está um pouco mais favorável às questões indígenas, né? Nós esperávamos que o governo do presidente Lula, o executivo, o presidente, ele vetasse o PL, né, total, ele vetasse total, de uma forma integral. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Ele fez um veto parcial. Entendemos também que o presidente ele precisa governar, então, creio eu que foi tomada essa decisão devido a isso, e também ele seguiu um pouco aquilo que foi decidido pelo Supremo. O Supremo ele reconhece a inconstitucionalidade do marco temporal. Então, o presidente, ele entendendo que o Supremo reconhece essa inconstitucionalidade, então nós vamos vetar parcial, porque lá na frente, com as organizações entrando com a ADIM, né, esse PL ele pode ser derrubado a qualquer momento.
Então, assim, houve esse entendimento. Mas só que os pontos que foram vetados, né, foram pontos importantes, mas os que ficaram dentro do PL também são pontos muito perigosos para as comunidades indígenas, né? Primeiro, porque o PL ele traz uma dimensão de violações de direitos aos territórios indígenas, né? Ele traz um esfacelamento da Constituição Federal, né? A Constituição Federal ela é bem clara no artigo 231, né, que fala que o usufruto da terra ele é exclusivo dos indígenas, né? Já um dos artigos que não foi vetado pelo presidente, que é o artigo 20, ele fala que o usufruto ele deixa de ser exclusivo, né? Ele passa a ser compartilhado, o usufruto, né? E o arrendamento de terra, a venda de terra pelas populações indígenas é proibida, a gente não pode fazer, é crime, né? Mas o artigo 26 do PL, ele fala que os indígenas podem estabelecer parcerias com outras pessoas, com empresas, com latifúndio, enfim. Então, assim, a Constituição Federal, ela esfacelou de vez, né? Então, e isso é crime, né? A gente sabe que os territórios indígenas, por eles ser de usufruto exclusivo das populações indígenas, né, eles têm sido preservados, né? O meio ambiente, o rio, né? A natureza, ela é toda preservada, mas a partir do momento que você compartilha, né, a gente vai ver uma destruição total, um caos total no território. Por isso que não concordamos da forma que foi feito os vetos. Nós não concordamos, porque nós queríamos, era importante que fosse vetado de uma forma total. E com certeza, o Congresso, o Senado, inclusive ontem, eles já fizeram uma sessão ampliada da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Fizeram uma sessão ampliada para poder estudar os pontos que eles vão derrubar, né? Eu creio que eles vão tentar derrubar todos os vetos, principalmente, né, o artigo que trata do marco temporal, porque o interesse deles é estabelecer um limite de data, de tempo, para poder demarcar os territórios. Então, eu acredito que esse vai ser um ponto principal. Não que os outros não sejam, porque a intenção é derrubar todos, né? Mas esse do marco temporal vai ser o ponto principal. Mas nós estamos aí também confiantes que o Supremo já reconheceu essa inconstitucionalidade, né? E que esse PL ele vai ser derrubado a qualquer momento. Entendo. E você consegue explicar um pouquinho da importância da terra para os povos originários? Então, né, nós indígenas, nós temos uma relação íntima com a terra, né? É importante a gente falar isso, porque nós não tratamos a terra, o território, como um bem, apenas um bem de uso, né? Ou um bem de comércio. Nós tratamos a terra como se ela fosse parte de nós, né? Porque nós entendemos que nós saímos da terra, para ela nós retornaremos. Então nós temos a terra como mãe, né? E todos os seres que estão ali dentro daquele território, que estão sobre aquele território ou sob aquele território, né, eles também fazem parte de nós. E essa relação nós não abrimos mão dela, né? Nós não negociamos, nós não vendemos, nós não maltratamos, pelo contrário, a gente cuida, porque mãe a gente cuida, né? Então assim nós tratamos a terra, tratamos como mãe, e nós temos que cuidar dela. E é importante a gente frisar que com o PL 2903, que foi aprovado, isso coloca um risco muito grande às populações indígenas, inclusive colocando risco de extinção de algumas populações, sobretudo aquelas populações que vivem ainda em regime de isolamento, né? No Brasil, nós ainda temos cerca de 60 povos indígenas que vivem isolados, né? Que vivem lá na floresta. E o PL traz essa abertura para poder adentrar dentro do território desses povos, né? Então, esses povos eles correm o risco de ser extintos, de deixar de existir. E com isso, toda a natureza, todo o meio ambiente. E esse risco não é só para nós, não é só para a população indígena, né? É para toda a população mundial, para toda a população brasileira. Então, é importante que todos fiquem atentos a isso, porque uma vez que nós não temos
mais floresta, aqui nós não temos mais rios, né? Então não é só a população indígena que está em risco, mas toda a população do mundo, toda a população do Brasil. Então, você acha correto falar que o marco temporal apresenta uma ameaça tanto para a sociedade como para o ambiente? Sim, com certeza. Tanto para a sociedade quanto para o ambiente. Um risco muito grande, né, por assim dizer. Entendi, perfeito. Muito obrigada, Paulo. Esse foi o Reverso UFOS de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.